esse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Amém. Esse texto passa num contexto que Jesus estava indo para Jerusalém para ser entregue. Esse era o propósito de Deus, ele tinha que morrer por nós. Indo para Jerusalém, numa determinada festa da época de Páscoa, comemorando a saída do Êxodo, do Egito, ele foi fazendo milagres ao longo do caminho, até próximo da sua prisão. E todo mundo gostava do que ele fazia. Todo mundo se achegava a Deus porque ele fazia essas coisas. E aqui diz assim, creram em seu nome. Era comum na época uma pessoa fazer um grande feito e o seu nome ser exaltado. O mesmo aconteceu com Jesus, mais uma tradição. Mas Jesus, sendo Deus, não precisava que ninguém o alertasse de nada sobre as pessoas. Nós temos a mania de falar assim, você vai em tal lugar? Toma cuidado, lá existem pessoas que não são de bem, fulano não é de bem, ou fulana não é de bem. Jesus não precisou de nada disso. Ele conhecia cada pessoa. E o que eu quero trabalhar com vocês essa manhã é o seguinte: uma coisa que está ficando fora de moda por conta da tecnologia: relacionamento. Tem gente que acha que mandar WhatsApp, e-mail e só um telefonema senta na desculpa de dizer assim, eu lembrei de você. Mas aquele relacionamento de contato físico, de dar um abraço, dar um beijo, apertar na mão, está sumindo. A tecnologia nos ajuda até um certo ponto, mas nos torna preguiçosos. E eu queria dizer uma coisa para você: naquele tempo não tinha tecnologia. O máximo que tinha era uma pessoa disposta a correr determinada distância para levar uma carta. Então, algo acontecia aqui e levava muito tempo para chegar do outro lado. E o que eu quero dizer para você é o seguinte: Jesus falava. No começo, falava a multidões. Todo mundo se achegava a Jesus. Quase todas as palavras falam. Jesus pregava a multidões. Sermão do Monte, Jesus falou a multidões. Entrava em Cafarnaum, multidões. E o que aconteceu com essas multidões ao longo do tempo do ministério de Jesus? Nós temos uma passagem agora que fala assim, que as multidões o acompanhavam. Sempre com multidões. Mas um pouquinho mais à frente, as coisas vão diminuindo. Porque qual é o seu verdadeiro interesse de se aproximar de Jesus? Você quer o que ele pode fazer ou o que ele realmente é? Você quer aquele milagre de ficar podendo enxergar, curar a sua enfermidade, ou você quer ter um relacionamento com ele? Olha os contrapontos. No começo eram multidões, mas muitos deixaram no meio do caminho. Porque se o verdadeiro foco for o que ele faz, você perde a essência de quem ele é. E um pouquinho mais à frente, em Lucas 8:42, havia multidões. Jesus saiu de expulsar demônios de um lado do rio, foi para o lado. Jairo chegou, chamou para cuidar da filha. Multidões, multidões, multidões. Até que uma mulher criou coragem e falou assim: eu quero ter relacionamento com Jesus. Para mim me basta tocar nas vestes dele. E o que ela fez? Com o motivo certo, afastou as multidões, chegou até Jesus. Jesus nem tinha se apercebido, porque no momento ele fala assim: quem me tocou? O pessoal: Jesus. Multidões. Como eu vou saber? Como que dá para perceber? Muitas pessoas esbarraram em você, muitas pessoas te tocaram, mas alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Como você está se aproximando de Jesus? No meio da multidão? Ou com o motivo certo, a ponto de Jesus mandar virtude para você, para curar o que você precisa, para tratar o seu relacionamento? Se relacionar é difícil, gasta tempo, dinheiro, vontade e a razão certa. Muitos relacionamentos são montados em cima de interesse.
você está sempre interessado no que o outro pode ter. Um senador romano chamado Crasso dizia o seguinte: se o inimigo tem algo que você quer, negocia com ele. Há um interesse. O que faz você se aproximar de Jesus? Qual é o seu interesse? As coisas materiais que ele faz ou as coisas eternas que ele tem para a sua vida? Mas ainda no sentido de multidões, a gente consegue prender a atenção por um determinado tempo, porque o foco não é o certo, mas vai caminhando, as multidões vão diminuindo. E lá em Atos há uma passagem que um apóstolo levanta no meio de uma assembleia. Já não eram mais multidões, eram 120. Alguém pode pensar assim: então Jesus não cativou ninguém. Eram multidões, agora só são 120. É que esses 120 estavam pelos motivos certos, e as multidões pela euforia da moda. Por quanto tempo uma moda dura? A gente vê aí, era cabelo, era calça, era roupa. Depois ela vai mudando. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e amanhã. Se você entender isso no seu foco certo para se aproximar a Ele, você já começa a estar no 120. Já saiu da multidão. Multidão no começo é bom, mas você sai da multidão e vem para o 120. Caminhando na Bíblia, o 120 também já começa a cair. Vai para os 70. Jesus escolhe 70 e os envia. Que privilégio deve ser Jesus olhar para você, tocar em seu coração, você sentir um chamado e ainda ser enviado por Ele. E o melhor, a palavra diz que quando os 70 voltaram, disseram maravilhas. Curaram pessoas, expulsaram o demônio, pisaram em escorpião, porque eles estavam ungidos do poder de Deus, de Jesus, a ponto de serem escolhidos e serem enviados. O que motiva você a chegar perto de Jesus? Volto a perguntar: Ele curar sua enfermidade? Ele te dar um emprego? Restaurar seu casamento? Ou Ele salvar sua vida na eternidade? Mas Jesus gosta de relacionamento. A gente abre o Facebook, o WhatsApp e está lá 3.000 contatos, 5.000 contatos. Eu garanto para vocês que vocês não sabem metade do nome dos que estão lá, e não se relaciona com outra metade que também estão lá. Porque só apertar um botãozinho sai 30 mensagens ao mesmo tempo. E se relacionar? Uma forma de se relacionar é saber que o irmão está doente. Liga, visita, chame-o para vir para a igreja, tem uma palavra de amor, aperte na mão. Tem gente que vai cumprimentar você e parece que faz assim, dá um abraço na pessoa, e você vai perceber quanto que um abraço faz diferença. 70 ainda é muita gente. Temos que reduzir esse número. E a Bíblia vai falando que ao começar na multidão, passar pelos 120 e vir para os 70, 3 se dedicaram ao foco certo. 3 são os nomes mais ditos daquele grupo de milhões, de multidões: Pedro, João e Tiago. Você vai olhando a palavra que em Mateus 17, quando há transfiguração no monte, quem eram os 3 que estavam lá? Pedro, Tiago e João. João gostava tanto de Jesus que ele reclinava a cabeça sobre o ombro de Jesus, e Jesus falava para ele assim: meu discípulo amado. Quão gostoso deve sentir amado por Jesus. Deus ama todo mundo. Manda o bandido, o ladrão, a prostituta, o cego, o surdo, o mudo, o aleijado, a ponto de dar seu filho para morrer por eles e mudar essa vida, para ter relacionamento. E Ele te amou mais que isso. Ele te amou primeiro. Você não precisou fazer nada para Deus. Deus, de livre e espontânea vontade, fez por você. Ele te amou. Como foi dito no culto, Deus amou primeiro. E relacionamento é uma via de 2 mãos. Você dá, você recebe. Tem gente que não dá nada e quer tudo. Não pode, não dá certo. Funciona com a multidão, mas no tete a tete, ali juntinho, não funciona.
ou por pouco tempo. Tem tempo para acabar. As intenções que nos aproximam de Jesus, C.S. Lewis diz o seguinte: as primeiras coisas prioritárias em primeiro lugar, as segundas coisas em segundo lugar. Se você puser as segundas coisas em primeiro lugar, perderá as duas. Algo é urgente, importante, algo menos urgente, importante. Primeiras coisas em primeiros lugares, segundas coisas em segundo lugares. Eu amo a Deus não é porque o que Ele faz, é pelo que Ele é. Deus é Deus, independente do que eu tenho em relacionamento com Ele. Ele não precisa de nada, gente. A gente deve honra e glória a Ele. Só que no nosso relacionamento com Deus, Deus transforma a nossa vida. Você era de uma forma e vira de outra. Ninguém escapa da mudança de um encontro, qualquer que seja. E a prova disso é que vocês vieram com um sentimento para cá hoje, e vocês vão embora daqui com outro sentimento, nem que seja para reclamar da mensagem, porque até então vocês não sabiam quem pregava e quem dava a mensagem. O encontro é impactante. Ninguém é igual. Você encontra uma pessoa, isso te transforma. Você pode ficar alegre, pode ficar triste, pode se compadecer dela, ter misericórdia dela. Com Jesus então é maravilhoso, porque você chega pecador e volta salvo. Amém? Quer coisa maravilhosa que isso? Você está lá morto em seus delitos, cego, não sabendo para onde vai, e Jesus te abre uma luz, te abre uma porta e fala: se crê nele, você é salvo na eternidade. Aí as pessoas falam assim: ah, mas eu tenho a vida toda. Tem mesmo. O ladrão da cruz se converteu na cruz. Mas para que perder tempo? Você quer esperar a última volta do ponteiro? Não perca mais tempo. Tenha relacionamento. Mateus 26, 36 também fala que estavam os três de novo lá: Pedro, João e Tiago. E quer ver como funcionam as coisas em relacionamento com Deus? Deus cura o endemoniado, vai caminhando, a multidão vai sufocando ele, andando com ele. Uma mulher toca nele, é curada. Jairo, desesperado porque sua filha está doente, vai até a casa de Jairo. Multidão. Mas quantos entram no quarto? Quantos ficam parados na sala? 3. Ou seja, relacionamento com Deus no seu quarto é só você. A sua intimidade com Deus, a palavra diz intimidade, é só você. Ah, legal, eu ponho minha família, mas mesmo assim os relacionamentos são individuais. É com você. Deus tem um plano para você. Jesus quer salvar você. Ele quer que você tenha relacionamento com Ele. Como eu estava dizendo, relacionamento gasta tempo. Nossa vida é tão cheia de atribulações, de trabalho, de correria, compromisso com a igreja, compromisso social, compromisso com a família. E aí quando você acorda, você fala assim: não conversei com meu filho hoje, não dei um bom dia para minha esposa, não falei uma palavra amável no meu trabalho. E você pergunta para as pessoas, eles sempre falam assim: estou correndo, estou correndo, estou correndo. Há uma crise aí fora, mas há uma crise porque lá atrás no paraíso nós perdemos a presença de Deus por conta do pecado. Então tudo nos atribula e nós vivemos essa carência. Há uma carência, um vazio dentro de cada ser humano no tamanho da presença de Jesus. Basta você querer aceitar Jesus, ter relacionamento com Jesus. Há uma história que na guerra 20 soldados estavam para ser confrontados com um exército maior, e uma das pessoas fala assim: eu vou na frente da linha inimiga atirando, enquanto vocês fogem, vamos desviar a atenção. O cara faz isso e foge, salvam 19. Quando chegam na cidade, eles pegam a foto do rapaz do exército, manda pintar um quadro e entrega para o pai. O pai era um rapaz, um senhor muito rico, gostava de pinturas, de arte. E ele tinha Monet, Van Gogh, tinha vários pintores famosos. E ele viu aquele quadro e pegou o quadro, que era do filho dele. E ele chorou até os últimos dias a morte do filho. Quando ele morreu, veio um testamento.
No testamento falava assim: vou leiloar todas as minhas obras de artes, a começar pelo quadro. E o quadro ele chamou de filho. Começa o leilão, só os magnatas. Ninguém dá lance para o quadro velho. Fala assim: não, a gente quer as obras novas, a gente quer as coisas boas. É a nossa intenção com Jesus, só quer coisa boa. Mas às vezes as coisas ruins aparecem. Era esse quadro do filho, pintado à mão, mal feito, assim, não com tanta técnica como os grandes artistas. Ninguém quis comprar. Em determinado momento um senhorzinho levanta e fala assim: eu compro esse quadro. Quanto que é? R$5. Eu compro. O cara comprou o quadro. O leiloeiro bateu o martelo e falou assim: acabou o leilão. Aí o cara falou: por quê? Porque o testamento diz que quem comprasse o primeiro quadro levava todos os outros. Então, quem comprar o filho leva tudo. Leva salvação, leva vida, leva tudo, a eternidade. Compre o filho, pegue o filho. Quem pega o filho, pega tudo. Igual no leilão. Comprou o quadro do filho, levou todas as obras de artes. Com Jesus somos mais que vencedores. Com Jesus não tememos mal de algum. Mas, eu estou triste, eu estou chateado. Mas você ainda é humano. Você vai passar por tudo isso, para você lembrar que existe um Deus que te ama e um Filho que te salva. Mas está difícil. Você tem um Espírito que te consola. E eu ouvi uma metáfora essa semana dizendo o seguinte: relacionamento com Deus, com Jesus, com o reino, é igual a banho de sol. 5 minutos no sol, você percebe. Meia hora na praia no sol, os outros percebem. 2 horas no sol, todo mundo percebe. Por quê? Eles vão falar para você assim: você tem intimidade com Deus? Lá vai um pastor ungido por Deus. Lá vai uma moça salva por Deus. Lá vai um menino servo do Senhor. Relacionamento. Como é que a gente cria amizades duradouras? Se relacionando. Hoje, se você fala: eu tenho uma amizade de 30 anos, não é 30 dias e nem 30 minutos. São 30 anos investindo naquela amizade com a sua vizinha, com o seu amigo, com outra pessoa de alguma outra cidade. Você gastou tempo. Só que hoje ninguém quer gastar nada. Venha a nós e o vosso reino nada. Vocês estão dispostos a mudar? Procure o motivo certo para chegar a Deus, e Ele te recompensará. Se ainda assim você não tiver motivo certo, você ainda tem a graça de Deus comum, mas é muito pouco. Nossa, a graça de Jesus é muito maior. A graça de Jesus, Ele te limpou por tudo que você tinha, que você tem e o que você há de fazer de errado. Ele é a pessoa que mais te ama e quer o seu bem. Ele não quer que você fique mais do jeito que você está. Ele quer relacionar com você. E Ele te busca de todas as formas. Até quando você o nega, porque Ele te busca com justiça. Mas quando você tem relacionamento com Ele, Ele te busca com misericórdia, porque Ele não dá o que você merece. E Ele te dá uma coisa que você não merecia, que era a graça. Amém?